Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também peço para vocês que não se esqueçam de ativar todas as notificações do canal tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Quero agradecer a todos vocês que estão sempre comigo aqui, tá bom, gente? Beijo, muito obrigado. E agora vamos aos relatos de hoje. Hoje será vários relatos sinistros, de lobisomem até a possessão. Esses relatos são da página Conto Sinistro do Guardião Sinistro, tá bom, galera? E como eu sempre digo, história, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá, gente? O primeiro relato é Lobisomem come cachorro. E relatos assustam população de Canhotinho. Lembrando que esses relatos foram tirados da página Contos Sinistros, tá bom? Durante o ano de 2009, moradores da cidade de Canhotinho, em Pernambuco, tiveram suas rotinas afetadas. Crianças praticamente não saíam de casa durante a noite. Os adultos trancavam as portas depois das 22 horas e os que arriscavam a quebrar esse comportamento tinham receio de serem atacados por um suposto lobisomem que estaria rondando a cidade. Segundo a população, um bicho como este teria atormentado a cidade no ano de 2001 e em 2009. O animal estaria de volta, uivando e atacando animais durante a noite. Foram vários os relatos de pessoas que viram o monstro ou que tomaram conhecimento de sua presença em Canhotinho. Um dos relatos que mais aumentou o pavor na época ocorreu depois do ataque ocorrido em um sítio onde a agricultora Maria do Carmo Soares, de 57 anos, garantiu ter visto lobisomem comendo os cachorros de sua casa. Eu estava assistindo televisão quando me levantei para ir apagar a luz da cozinha, quando vi uma coisa estranha pela brecha da porta. Fui espiar e vi um bicho grande, todo peludo, com orelhas grandes e todo preto. Ele estava comendo um dos meus cachorros, conta a agricultora. Ela estava sozinha e chorou muito de medo. No outro dia, encontrou os seus 3 cachorros mortos. Os pedaços deles estavam espalhados pelo terreiro. Eu nunca na minha vida vi um cachorro ser morto daquele jeito. Eu só consegui encontrar 3 pernas e uma cabeça dos cachorros. O resto ele deve ter engolido, lembrou ela apavorada. No bairro Elisa, Holanda, próximo ao cemitério da cidade, os relatos são ainda mais assustadores. Um vigilante de um colégio que pediu para não ser identificado disse que chegou a atirar no pescoço de um lobisomem. Palavras dele:
Primeiro eu vi uma coisa muito estranha quando estava vindo para o trabalho. Foi por trás do cemitério. Era como se fosse ele, o lobisomem se transformando. No outro dia, eu estava aqui no colégio quando ele me viu e veio me atacar. Ele tinha dentes grandes e garras afiadas. Me deu medo, mas eu atirei no pescoço dele e depois ele saiu correndo pelo matagal, garante o relatante. Algumas pessoas disseram que o lobisomem poderia ser uma moça que morava perto do cemitério e que a transformação ocorreria num cercado que fica atrás da casa dela. Para reforçar ainda mais essa desconfiança, vizinhos juravam que depois que o vigia deu um tiro na criatura, a garota teria sido atendida no hospital com dores no pescoço. Esses são os primeiros relatos, gente. Diga nos comentários o que vocês acharam. Agora vamos para o próximo relato, que é também outro relato tirado da página do Guardião Sinistro. Minha avó possuída. Relato de anônima dos Estados Unidos. Gente, esse é bem tenso, tá? E longo. Você acredita em feitiçaria e no poder do oculto? A autora dessa história, que deseja manter sua identidade anônima, certamente sim. NL teve um relacionamento próximo a seus avós, até que seu avô morreu e sua avó mudou drasticamente. Era como se algo assumisse a sua personalidade. Talvez o segredo obscuro que estava prestes a ser descoberto naquela casa fosse a causa. Esta é a história de NL. Penso que algo maligno está acontecendo. Como eu gostaria de permanecer anônima. Só vou dizer que o que eu estou prestes a dizer está ocorrendo em uma pequena cidade, não muito conhecida no sudeste da Pensilvânia, Estados Unidos da América. Isso começou com uma morte. Quando eu tinha 14 anos, meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa dos meus avós. Por vários anos depois disso, nós sentíamos um forte aroma de rosas e loção para bebês. Veja bem, eu costumava esfregar os pés do meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo. E não era apenas minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história e nem que alguém havia morrido naquela sala, sentia o cheiro desses aromas também. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo. Não sentia nada negativo sobre isso. Haviam mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos do meu avô e ninguém estava na porta. Tenham em mente que o quintal é todo fechado, com uma cerca de ferro preta de 1,80 m de altura,
De modo que uma brincadeira de tocar a campainha e sair correndo, realizada por crianças do bairro, não era o caso. Já o espírito do meu avô era o caso. Disso eu tinha certeza. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. Minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela costumava ser uma pessoa gentil, que tendia a ser bastante positiva, e agora ela odeia todo mundo, nunca sorri, é cruel com a maioria das pessoas e detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque há 2 semanas atrás entramos em uma luta acalorada, onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava feliz por ele ter morrido. Nem preciso dizer que me mudei de casa. Eu estava vivendo com ela e voltei para a casa dos meus pais. Eu já sinto um véu de hostilidade removido da minha vida. Mas essa história é sobre o que conduziu a essa luta há 2 semanas atrás, que me deixou com medo e cheia de ansiedade. Minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Sempre pensei em meditação como algo positivo, mas estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude e coisas terríveis aconteceram. Mas essa é outra história. Isso é agora. E ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros wiccanos e livros de magias, velas, algum tipos de argamassa, pilão, bonecas voodoo, cristais e tudo mais que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e me dito que era bobeira, apenas por diversão. Uma noite entre 10 e 11 horas, eu estava em um humor totalmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então, fiquei sentada à mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer meus problemas desaparecerem. Ok. Foi a minha reação quando eu assisti ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica e eu acompanhei a sua técnica porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes, exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama, e apenas naquela chama, e para desejar que o espírito de alguém controlasse a energia da chama. Eu escolhi uma chama em particular que me atraiu a atenção. Fixei o olhar nela. Era tudo que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo, lugar ou nada além da intensidade da chama da vela. Ela tremeu horizontalmente, pegando força, cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle. Estava crescendo, ficando mais alta, balançando em várias direções. Meu coração começou a bater mais rápido.
Eu não conseguia tirar o meu olhar da chama da vela. A única coisa que percebi, além dessa chama, era que as outras chamas em torno da minha visão periférica estavam pequenas e calmas. Mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada e elevando-se acima das outras. Senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar. Eu sabia que algo não estava certo na minha mente. Então, reuni forças de vontade e virei a cabeça bruscamente para o meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que aqueceu um lado do meu rosto e iluminou o quarto com tamanha intensidade. Minha avó imediatamente saltou de sua meditação, totalmente surpresa. Então, aquilo se foi. A chama voltou ao normal, do mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que foi isso? Lembro-me de perguntar a ela. E ela não me respondeu. Ela ligou a luz do teto e desligou o CD de meditação. Ela soprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre tudo aquilo. Eu poderia dizer que ela estava desnorteada e ela mudou de assunto para algum problema com o filtro da piscina. Então, deixei estar. Após esse incidente, senti-me ainda mais estranha pelas coisas wicanas que tinha na casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gosta de coisas assim, mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir. Nada daquilo era material de feitiçaria séria. Coisas estranhas começaram a acontecer. Não consegui mais sentir o cheiro de rosas e a loção para bebê naquela sala de estar. Eu não sentia mais que eu estava sendo protegida ou consolada pelo espírito do meu avô. Eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele. Quando conversávamos, quase num tom odioso. Sua personalidade como um todo estava diferente. Coisas pequenas que ela costumava não dar bola estavam deprimindo-na e causando-lhe uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a mim, já que eu era a única pessoa que vivia com ela, bem como para o meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando. Toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, falava vulgarmente e com aspereza. Não reconhecia mais essa pessoa. Uma noite, eu estava no meu quarto e não conseguia dormir. Minha garganta estava muito seca. Então desci as escadas para pegar algo para beber. Minha avó sempre preferia dormir em um sofá. Então ela principalmente dormia na varanda fechada que chamamos de Sala da Flórida. Quando andei de volta para as escadas, vi que a TV ainda estava ligada. Então entrei, porque achava que ela ainda estava acordada. Mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Eu vi que ela só tinha um quarto do cobertor cobrindo-a. Me perguntei como ela não estava congelando. Isso só me fez querer dormir ainda mais sob meu cobertor quentinho, no meu quarto, quentinho. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira da cozinha, quando eu desci as escadas. Eu acho que o Mário me mordeu quando eu estava dormindo, disse ela. Mário é um poodle, um dos 3 cães que ela tem.
Os outros são o Abóbora e a Mel, um Collie e um Bull Mastiff. Os três com temperamentos gentis e amigáveis. Olhei para o braço dela. Isso não é uma mordida de cachorro. Foi a primeira coisa que me recordo de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, você estaria sangrando e provavelmente estaria em um hospital e não na mesa da cozinha. Havia 2 fileiras de marcas de punção espalhadas, aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por uma agulha grossa ou algo assim. Eu não sabia quão profundo elas eram, mas havia sangue seco em torno delas, o que me levou a acreditar que havia sangrado por um tempo. Um pouco mais acima, no braço dela, estavam algumas marcas de arranhões que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparências dolorosas que se estendiam a cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço. Perguntei como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha ideia. Ela disse que quando ela acordou, seu braço estava muito dolorido. Então, ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo Mário, que talvez a tivesse mordido. Os cães não estavam lá quando entrei, eu disse a ela. O Abóbora estava dormindo embaixo da mesa da cozinha quando eu peguei a minha água, e o Mário e a Mel dormiam no chão da sala de estar. Com tudo que estava acontecendo naquela casa, eu pensei na ideia que a mordida poderia ter sido de algo sobrenatural. Eu estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado. E para completar, agora haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordidas e arranhões me diziam que o que quer que fosse era maligno. E isso foi o suficiente para conversar seriamente com a minha avó. Então, alguns dias depois desse incidente, abri meu coração sobre a energia negativa que eu sentia e o mau pressentimento que tive sobre o braço dela. Eu esperava que ela descartasse meus maus sentimentos e me assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim naquela casa, mas ela ficou em silêncio. Então, ela me disse que havia algo que ela queria que eu visse. Segui ela até o topo da escada, na sala de jogos, até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada, com apenas um banheiro e uma pia. E ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto onde ela mantém uma lâmpada e um pano de renda. E embaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro pintado com um pouco mais de 30 centímetros. Neste pequeno tabuleiro havia pequenos buracos que formavam uma estrela. Parecia uma estrela de ligue os pontos. Para dar melhor compreensão do que era isso, os buracos eram muito pequenos, eram picados no tabuleiro. Quando eu era pequena, eu achava que parecia legal. Quando eu olhei para o que ela estava me dizendo para olhar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela me disse que ela o havia quebrado
e eu estava pensando comigo mesma que ela tinha perdido a cabeça. Eu não sabia do que ela estava falando. Isso era um pentagrama, disse ela. Essas palavras enviaram um arrepio pela minha coluna até a minha medula. Ela explicou que estava lendo um livro que ela comprou sobre pentagrama com chifres, em que 3 pontos de uma estrela estão para baixo e os outros 2 pontos estão para cima dele e são maiores que os 3 de baixo, assemelhando-se a chifres. Era o que estava gravado no tabuleiro. E naquele momento senti meu coração parar. Eu me ajoelhei e olhei para o espaço vazio atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela me disse para ver o que estava dentro. Todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Retirei 2 coisas de lá. Uma Bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho. Ele estava bem enferrujado e pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que minha avó já havia limpado um pouco as peças. Não consegui tocá-los. Deixei-os cair no chão e saí da casa o mais rápido que pude. Depois de cerca de 10 minutos, eu me acalmei e voltei para dentro. Discuti com ela. Perguntei-lhe o que aconteceu, que ela decidiu então destruir o tabuleiro. Ela disse que sabia que essa estrela significava. Agora ela sabia. E com uma sensação ruim, golpeou-a e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás disso. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambos concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair. Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro para início de conversa. Fiquei aterrorizada com o pensamento de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais o que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias. Minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada de estranho aconteceu. Então, percebi que todos os ruídos que eu estava ouvindo, vozes fracas, um bebê chorando e passos nos quartos onde ninguém estava, desapareceram. Ah, como eu estava enganada! Estava realmente muito frio aquela noite. Minha avó e eu estávamos na cozinha, esfregando os nossos braços porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar um banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama. Eu faria o mesmo depois dela. Eu estava exausta e apoiei minha cabeça em meus braços sobre a mesa para relaxar enquanto ela estava no chuveiro. Cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas, enrolada em uma toalha, com os cabelos cheios de espuma e segurando seu pescoço. Algo havia apertado sua garganta. Ela disse que estava tendo dificuldade em respirar. Levantei-me e olhei para o pescoço dela.
Com certeza haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta, sob forma de dedos e impressões digitais. Eu me apavorei com a situação, mas ela era muito teimosa para ir embora dali. Ela não podia simplesmente levantar-se e sair de sua própria casa, ela me disse. Mas para mim, essa foi a última gota. Encontrei-me constantemente evitando espíritos malignos, com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas, que ela não podia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que eu a evitava a todo custo. Eu saía de casa sempre que podia e toda vez que eu punhava o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível me preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não havia sentimentos ternos e reconfortantes e nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frios, ruídos estranhos, e então começaram a aparecer arranhões por toda a minha perna durante a noite. Eu não tinha problemas para dormir, mas uma manhã no chuveiro eu percebi múltiplas contusões em mim mesma. Então, há 2 semanas atrás, tivemos uma briga. Palavras que eu pensei que nunca ouviria saíram da boca da minha avó. Mas eu não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudado. E aquela foi a última vez que falei com ela. Atualmente, estou morando com meus pais. Espero que minha avó busque ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou as minhas crenças. Também me deu respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que os leitores tomem isso como um aviso para não abrir as portas para coisas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal que ele é bem-vindo, pois ele pode aceitar. E aí, meus aterrorizados, esse é mais um relato, lembrando aqui que eu respeito todas as religiões e nem todas são do mal, mas no caso da nossa relatante aqui, tava bem tenso, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse relato também. E agora vamos ao próximo relato. Esse também é um relato, né, da Contos Sinistros do Guardião Sinistro. Vamos lá? Ilse tinha 10 anos quando viu um lobisomem no galinheiro. Existem relatos de lobisomens pelo mundo todo e hoje vamos contar uma história desse bicho que aconteceu com Ilse Koch. Ilse tinha 10 anos e morava num sítio que pertencia ao município de Boa Esperança do Iguaçu, a 5 quilômetros da cidade. Era tempo de quaresma, uma sexta-feira à noite. Era noite de lua cheia, quase 21 horas. Na cozinha estava Ilse, sua mãe e mais 2 de suas irmãs. O restante da família já tinha ido dormir. De repente, os cachorros começaram a latir. Estavam muito bravos, latiam parados, não saíam do lugar. Logo em seguida, as galinhas que pousavam no galinheiro começaram a fazer um griteiro e dava para perceber pelo barulho que tinha algo dentro do galinheiro.
Então, sua mãe pegou um lampião e as 4 foram lá ver o que estava acontecendo. Já estavam próximas quando a porta do galinheiro se abriu e de dentro saiu um enorme bicho preto, todo peludo. Vendo aquilo, todas ficaram apavoradas e com muito medo. Os cachorros estavam juntos e nenhum teve coragem de avançar no bicho. E isso que eles eram cachorros grandes. Foram poucos segundos, mas todas conseguiram ver que seus olhos eram vermelhos, iguais aos de cachorro. Os pelos da cabeça estavam todos arrepiados. Seus dentes eram enormes. O bicho também era muito fedorento. Media mais ou menos 1,5 metros de altura. O bicho olhou para elas, deu uma rolada na terra e correu mato adentro. Ele corria meio inclinado, era manco. Os cachorros continuavam latindo muito. Aí, elas também correram e se trancaram dentro de casa. E com o barulhão que fizeram, acordaram os que estavam dormindo. Depois que todos se acalmaram, sua mãe disse: "Ninguém vai falar nada do que foi visto aqui." Na época, os filhos obedeciam os pais e ninguém falou nada sobre aquilo. No dia seguinte, logo que amanheceu, foram até o galinheiro e não faltava nenhuma galinha. O lobisomem só havia comido bastante esterco das galinhas e nada mais, Eca. Então, seus pais contaram que todos os anos, sempre nas 4 sextas-feiras da quaresma, isso acontecia. E não era só na casa deles, em várias outras também. Ali, todos suspeitavam de um vizinho, mas todos ficavam quietos. Ilse morou nesse local até os 16 anos e ela e suas irmãs nunca mais esqueceram aquela noite e do bicho que viram. Ilse confirma que nos anos seguintes, nos tempos de quaresma, isso sempre acontecia, mas aquele bicho não fazia mal a ninguém e nem matava os animais. Mas, devido ao susto que levaram, elas nunca mais foram tentar ver o tal lobisomem. Ficavam em casa quietinhas, só ouvindo os latidos dos cachorros. Faz 10 anos que Ilse mora no bairro Marrecas, em Beltrão, e já fazem 43 anos que ela viu o lobisomem. Ela tem 3 filhos, o Sérgio, Cleomar e a Bruna. Ilse diz que tem gente que não vai acreditar nessa história, mas ela é real e aconteceu mesmo. O dia que alguém passar pelo susto que elas passaram, vai começar a acreditar em lobisomem, pois eles existem mesmo. E aí, galera, mais um relato da fera. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E agora vamos ao próximo relato? Esse relato também é do Guardião Sinistro de Conto Sinistro. Vamos lá? Relatos sobrenaturais. O final da festa. Enviado por Onilson. Oi, chamo-me Onilson, tenho 20 anos e moro na região norte do país. Eu já tinha me decidido que não falaria disto com mais ninguém. Entretanto, ao dividir a minha experiência com as pessoas, penso que provavelmente isso me ajude a esquecer esse absurdo que ocorreu, fazendo que um dia eu talvez possa melhorar. É uma forma de desabafar. Bem, o que ora passo a escrever aconteceu comigo e com o meu irmão Charles e meu amigo Ricardo há cerca de uns 4 anos atrás,
quando no final de uma festa íamos para casa no meio da madrugada e nos deparamos com o bizarro. O relógio marcava 3 da madrugada, o céu estava nublado e a noite estava muito escura. Quando saímos de uma festa de aniversário em direção às nossas casas. Claro, tínhamos bebido demasiadamente, mas por já estarmos acostumados, quase nem fez efeito tanta bebida. Então saímos e pegamos a pista. Após andarmos por certo tempo, Ricardo disse: "Vamos pegar um atalho que conheço." Concordamos e fomos. De repente, em uma certa parte do caminho, notamos um cheiro terrível de podre e azedo. Subitamente enevoou e então não conseguimos ver mais nada. Meu irmão então disse: "O que é aquilo?" Olhamos e vimos vários cachorros passando de um lado para o outro, como que guardando algo. Entretanto, eles pareciam estar mutilados. Então, logo um daqueles cães veio em nossa direção. Qual foi o nosso espanto ao ver que não tinha um dos olhos? Entretanto, rosnou muito para nós. Ricardo pegou um pedaço de pau e jogou no animal, que se espantou e correu. Meu irmão xingou e reclamou que pisou em algo melado. Percebemos que o chão estava todo melado, com uma gosma bem nojenta, sendo que o mau cheiro não parava. Dali a pouco começamos a ouvir vozes desesperadas gritando: por favor, salve minha alma, salve minha alma." Pensamos, é palhaçada de algum imbecil querendo nos assustar. Infelizmente, estávamos errados. Não existia ninguém brincando conosco. O que nos fez chegar a essa conclusão foi quando vimos várias pessoas nuas e deitadas no chão, voltadas para cima e mexendo com os braços, como se estivessem afogando. Meu irmão gritou: "É um acidente." Claro que não poderíamos nos permitir fugir tanto da realidade. Só poderia ser um acidente horrível com muitas vítimas. Errados de novo. De repente, chegamos bem perto para ver o que era aquilo e concluímos que os seres mutilados eram tragados pelo asfalto, como que se afogassem em um mar negro. Nossa fé nunca foi lá essas coisas. Entretanto, rezamos como monges ao assistir aquele absurdo. Mas não foi tudo. Aqueles pobres desgraçados exigiam nossa ajuda. Alguns até pediam nossas almas. Olhei para os dois. Eles, com seus olhos esbugalhados, diziam: "Ô Nilson, isso não está acontecendo. Diga que não está." Não conversamos muito naquele momento. Corremos feito loucos, pois concluímos, sem dúvida, que era uma visão clara do inferno, com suas almas condenadas. No caminho, vimos algumas pessoas, mas não tivemos coragem de contar. Poderiam achar que éramos loucos. Depois daquele dia, parei de beber e de sair à noite e procurei uma religião. Meu amigo Ricardo morreu alguns meses depois, numa briga com um marginal por causa de uma rapariga. E meu irmão viajou para o Nordeste e fazem anos que perdi o contato total com ele. O divino foi meu maior testemunho e me protegeu de eu ser levado à loucura naquela noite infame, a qual
nunca mais esqueci e que me marcou de uma forma muito forte, fazendo com que eu agora acredite que os mistérios do além estão presentes em nosso mundo e não importa aonde. Relato pesado esse, hein, galera? Quero a opinião de vocês também. E agora vamos ao último relato de hoje, gente, que também é do Guardião Sinistro da página Conto Sinistro. Vamos lá? Populares dizem que lobisomem foi visto em Ribeirão Bonito. Local: Ribeirão Bonito, São Paulo, data 29 de março de 2012. Um caso intrigante ganhou repercussão pelas ruas da cidade de Ribeirão Bonito na mídia. A aparição de um suposto lobisomem nas imediações do cemitério municipal dividiu opiniões, provocou medo em alguns e dúvidas em outros. O episódio ocorreu em 29 de 3 de 2012 e entrou para a lista dos assuntos mais discutidos pela população naqueles dias. Segundo relatos de moradores, uma criatura parecida com um homem teria percorrido velozmente um grande trecho com os cotovelos e joelhos no chão. Ainda, de acordo com esses relatos, a criatura teria aparentemente desmaiado nas proximidades do cemitério, segundo a versão de uma pessoa que preferiu não se identificar. Ele teria acordado sem qualquer arranhão, simplesmente se levantado e ido embora. Outras informações ainda apontam que a história começou com uma discussão de família e que logo depois esse indivíduo passou a agir de maneira estranha. A polícia militar e uma ambulância teriam sido acionadas, mas nada puderam fazer, segundo religiosos. O caso teria indício de um típico caso de possessão demoníaca. A repercussão do ocorrido foi motivo de medo em muita gente. Vou passar a dormir com minha janela fechada, disse ainda uma jovem. A identidade do homem não foi descoberta. E aqui termina os relatos sinistros da página Conto Sinistro do Guardião Sinistro. Deixe nos comentários o que vocês acharam dos relatos de hoje, gente. Lembrando de sempre manter o respeito, né, nos comentários, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, pois as pessoas que mandaram esses relatos para a página estavam compartilhando suas experiências com mais pessoas, né? E também peço para que você deixe o like, pois o seu like tem muita força. O seu like faz o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e assim envie o conteúdo do canal para mais pessoas. Peço para você também compartilhar, pois você compartilhando, você vai ajudar a família Angel Black a crescer cada dia mais e eu, né, a contrapartida, vou fazer de tudo para estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Lembrando aqui também que se você tem um relato de algo que você passou, uma experiência com o sobrenatural, envia para o e-mail do canal. Você que ouviu uma história também, ou escreve aquele conto arrepiante, manda também para o e-mail do canal, para estarmos compartilhando aqui sua experiência, história ou conto com mais pessoas. Só não esqueça de dizer, né, se é
relato, conto ou história, tá bom? E é isso. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também eu quero agradecer a todos os grupos e página do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho. E peço para vocês dar um pulinho lá na página Conto Sinistro do Guardião Sinistro no Facebook. Tem muita coisa arrepiante lá, viu? Muito bom mesmo. E aproveita e dá uma olhadinha na página da Angel Black também, tá? Meus amores, logo teremos live pra gente matar a saudade e conversar um pouquinho, né? Eu tô com saudade de conversar com vocês, tá bom? E vou parando por aqui, tá? Deixando com vocês um pedacinho do meu coração. Milhões de beijos a todos vocês. Muito obrigado por vocês existirem e estar sempre comigo. Obrigado por ter ficado até o final do relato. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos. Mua!